A Canção da Vitória é um filme americano de 1942, dirigido por Michael Curtiz, estrelado por James Cagney, John Leslie e Walter Huston. Um filme sobre a vida do renomado compositor musical, dramaturgo, ator, dançarino e cantor George M. Cohan. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje a gente vai falar sobre esse filme que é no fim uma grande propaganda patriota americana. Como é comum desses filmes muito americanos, a gente tem bastante informação sobre curiosidades de produção e coisas assim, que outros filmes frequentemente muito melhores a gente não tem tanta informação. Então vamos lá para as curiosidades sobre o filme. O próprio George Cohan era vivo ainda e participou da produção do filme, e ele queria que o Fred Astaire fizesse o papel, em vez do James Cagney, que foi quem acabou fazendo. Mas o próprio Fred Astaire não quis, porque ele dizia que o estilo de dança do Cohan não combinava com o estilo de dança dele, e ele não queria reproduzir a dança do Cohan no filme, como o Cagney acabou fazendo. A irmã do George Cohan no filme, a personagem da irmã do filme, é interpretada pela própria irmã do ator James Cagney, a Jean Cagney. Então tem aí os irmãos fazendo o papel de irmãos. A atriz Rosemary DeCamp, que faz a mãe do George Cohan no filme, ela na verdade era 11 anos mais nova do que o James Cagney, o que acho que diz muita coisa aí sobre Hollywood e tratamento de atrizes no geral, porque a gente já teve diversas vezes aqui atrizes super jovens fazendo papel de personagens muito idosas. E pouquíssimas atrizes mais velhas realmente, como a gente tem a Maria Ouspenskaya, por exemplo, é uma que já apareceu 50 vezes aqui, mas é uma de poucas. O filme tem pouca fidelidade em relação à vida real do George M. Cohan. Muita coisa do filme é inventada, e inclusive esse foi um dos pontos que os críticos da época não gostaram, reclamaram bastante sobre esse fato. O filme, inclusive, juntou duas esposas que ele teve, porque ele teve uma esposa, se divorciou e casou de novo, e o filme juntou as duas em uma única, que não tem o nome de nenhuma delas, não é realmente baseada em nenhuma delas. E tem toda uma cena no filme em que ele compõe uma música pra ela, e é uma cena super bonitinha e romântica e sei lá o quê, que ele faz uma música pra ela, só que a música é sobre o nome, né? Sobre o nome Mary, que no filme é o nome dela, mas na vida real nenhuma das duas se chamava Mary, e essa música foi, sei lá, composta aleatoriamente e não foi feita pra nenhuma delas. Então o filme acaba mostrando ele como muito romântico por conta dessa cena, porque é uma cena bem relevante no filme, e essa cena não é verdade, nada disso aconteceu. A música que o Cohan fez, que dá título ao filme, em inglês, que é Yankee Doodle Dandy, essa música na letra diz eu nasci no dia 4 de julho, dia da independência americana, feriado mais importante para eles. E aí o filme reproduz isso, colocando o nascimento dele no dia 4, enquanto tem um desfile acontecendo, faz uma coisa que, a primeira coisa que eu segurei na minha vida, porque é ele narrando, né, ele contando a história da vida dele. E ele diz, a primeira coisa que eu segurei na minha vida foi uma bandeira dos Estados Unidos, e aí tem um bebezinho com a bandeirinha. Só que na verdade ele nasceu dia 3, perto ali, né, mas nasceu um dia antes, enfim. Durante muito tempo, o Cagney não quis fazer o filme. Tentaram oferecer o filme para ele algumas vezes, mas ele não queria aceitar, porque ele não queria fazer esse filme. Só que aconteceu um negócio nos Estados Unidos em que ele e mais 15, se não me engano, outras pessoas, tiveram que comparecer perante um júri sob acusação, pessoas da indústria do cinema, eu acho, tiveram que aparecer diante de um júri sobre acusações de comunismo, porque era crime ser comunista nos Estados Unidos. Ele foi inocentado, mas o fato dessa suspeita ter sido levantada fez com que o irmão dele falasse pra ele, você precisa dar um jeito nisso pra dar uma limpada nessa sua imagem e não continuar indo atrás de você. Então pra isso eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é fazer o filme mais patriótico já feito nesse país. E a história do Cohan é ótima pra isso, porque a história do Cohan, que já estava ali sendo apresentada pra ele, né, é ótima pra isso. E aí por isso ele aceitou fazer o filme, o que justifica um pouco pra mim ele ter se enfiado nessa. Naturalmente que essa grande palhaçada patriota é algo que os americanos adoram, principalmente nessa época, eu acho que ainda hoje, mas principalmente nessa época. Então o filme foi um imenso sucesso de bilheteria, foi a maior bilheteria da Warner até aquele momento, grande sucesso de público. Os mesmos críticos que reclamaram que o filme não era muito verídico e tal, mesmo assim gostaram muito do filme, então o filme também foi um sucesso de crítica. Apesar de dizerem que como biografia ele não era bom, mas como filme ele era muito bom. E o filme chegou a ser indicado a 8 Oscars. Não levou os prêmios de melhor ator coadjuvante para o Walter Huston, que faz o pai do Cohan, melhor diretor, melhor edição, melhor roteiro, história original, que é um prêmio da época muito específico, meio complicadinho de se entender, é diferente do prêmio de obra adaptada que a gente tem hoje.
E também não é a mesma coisa do roteiro original que a gente tem hoje, mas enfim, um dia a gente faz um vídeo só sobre isso. E melhor filme também não levou. Ele ganhou os prêmios de melhor ator pro James Cagney, melhor trilha sonora e melhor edição de som. E aí, bom, eu acho que tem partes aqui que eu não preciso nem comentar muito, né? Quem tá assistindo os vídeos sabe o quanto eu tenho nenhuma paciência pra filme de patriotismo americano, eu acho um porre ridículo. O tanto de coisa que eles precisam inventar em cima pra fazer o patriotismo e os heróis da pátria parecerem reais é ridículo. O filme é literalmente inteiro sobre isso. O fato dos atores serem bons é a única coisa que eu diria que salva um pouquinho o filme. Eu acho que ele não é absolutamente péssimo, porque os atores são bons. A história de pessoas do teatro é legal. As cenas que são focadas nisso, tipo, as cenas deles em família, pra mim, são as melhores cenas do filme. Eu acho que as cenas em que eles estão conversando em família, ou até ele com a esposa, são as melhores cenas do filme. A esposa dele, inclusive, é uma personagem super interessante. Ao que tudo indica, completamente fictícia, né? Mas é uma personagem super interessante. O Michael Curtiz é um bom diretor, a gente já viu alguns filmes dele aqui. Tem mais filme pra ver ainda. E eu acho que ele era um ótimo diretor. Então, assim, é um filme feito por gente que sabe fazer cinema. Só que é um filme feito contando uma história que não tem a intenção de ser cinema, ela tem a intenção de ser propaganda. E eu acho que é muito importante enxergar isso, porque o filme é uma grande propaganda patriota. É isso. E ele é muito mais isso do que cinema. Ele é muito mais propaganda do que cinema. O filme ganha a melhor trilha sonora, por exemplo, é porque as músicas do filme são praticamente todas músicas sobre os Estados Unidos, né? Essas músicas de, sei lá, engrandecimento dos Estados Unidos e das tropas americanas e blá blá blá. É isso, assim, não sei contra o que tava concorrendo, mas assim, é isso o filme, é isso as músicas do filme, é esse o assunto do filme. Segundo o filme, o George Cohan ganhou uma medalha pelas músicas que ele fez, e eu não consigo saber o quanto isso é verdade. Eu acho que o fato dele ter ganhado uma medalha, sim, mas o jeito como ele ganha a medalha no filme, eu não consigo saber se é verdade. E se for, eu acho que é bem ridículo, porque ele é convidado a ir na Casa Branca de noite, vazia, sem ninguém ver, pra receber uma medalha escondido? Porque é assim no filme. Tipo, que medalha que é entregue sem um evento, sem imprensa, sem que o mundo fique sabendo? Qual é a relevância de você dar uma medalha pra pessoa e não contar pra ninguém? E pra uma pessoa famosa, e aí ela que vai ter que se dar o trabalho de contar que ganhou, e você vai ficar tipo, mas não fiquei sabendo de nada, deve ser mentira. É muito estranho, né? É muito estranho. Enfim, vamos ver o que o livro fala sobre esse filme. O texto do livro começa com uma frase muito interessante que eu vou ler aqui. Seria extremamente fácil formular uma perspectiva pós-moderna, politicamente correta e sofisticada para classificar a Canção da Vitória como propaganda ultranacionalista. Porque é o que é, né? A gente sabe que é o que é. E eu acho que não precisa ser politicamente correta, não precisa ser sofisticada, não precisa ser nada. O filme é uma propaganda ultranacionalista, independente se você concorda com ela ou não. Porque você tem a opção de concordar com a propaganda, tudo bem. Eu não concordo, mas se você concordar, tudo bem. Agora, negar que o filme é uma propaganda, eu acho que não é viável. Não é viável. O filme é uma propaganda ultranacionalista, sim. Mas ele conclui esse raciocínio no começo do parágrafo seguinte, dizendo assim: contudo, uma leitura tão cínica assim cometeria a terrível falha de ignorar algo surpreendente, tocante e grandioso, que atravessa a Canção da Vitória como um rio límpido, a magnífica sinceridade de James Cagney no papel principal. E assim, é um monte de adjetivo bonito, um rio límpido, que porra de comentário é esse? É um monte de adjetivo idiota para dizer que você gostou do personagem que ele interpreta, porque assim, o Cagney fez filmes em que ele tá muito melhor do que esse. Nem ele queria fazer esse filme, sabe? Ele tá bem no papel? Tá, mas assim, até aí ele era um bom ator. Eu não discordo dessa parte. E ele tá bem aqui também. O personagem que é terrível. A ideia da história contada é terrível. E fica nítido pra mim no comentário do livro como a pessoa que escreveu isso é uma pessoa que absorveu ali toda a ideia desse patriotismo, essa ideia da propaganda ultranacionalista, como ele mesmo diz, é algo que ele absorveu inteirinho, assim. Inteirinho. A pessoa que escreveu isso aqui gosta por isso. Esse é o motivo. Porque eu acho que esse é o único motivo que você consegue ter pra gostar do filme de verdade. É um filme feito por pessoas competentes, é um filme com um bom diretor e com bons atores, então ele tem aí essa qualidade.
Mas essa qualidade aparece em poucos momentos, porque a maior parte do filme é focado na história sendo contada, nas músicas e na propaganda. Porque, bom, as próprias músicas já são propaganda e boa parte da história sendo contada é também propaganda. Então, assim, o livro ainda entra num papo de dizer sobre como a atuação do Cagney é genuína de um jeito que não se faz mais hoje em dia, porque ele tem uma entrega que hoje em dia os atores têm um distanciamento do filme. Só que assim, é uma grande palhaçada, é um papo de gente que fica com essa coisa de antigamente era melhor, hoje em dia não se faz mais cinema como antigamente. E eu tô usando cinema só porque é o nosso assunto aqui. Mas tem gente falando isso sobre qualquer coisa, em especial sobre qualquer forma de arte possível e imaginável. E é sempre ridículo, porque só porque você não gosta, só porque você se mantém saudosista, não significa que o que está sendo feito não é bom, não significa que o que está sendo feito não tem qualidade. Não existe cenário em que esse argumento faça sentido. Para mim, demonstra falta de pensamento crítico num texto que é para ser escrito por um crítico. Porque, teoricamente, as pessoas reunidas aqui para formar os textos desse livro são críticos. Ou adjacentes, professores de cinema e coisas do tipo. Mas pessoas que estão aqui supostamente escrevendo uma análise crítica. E eu acho que essa análise não é nada crítica. Ela é unicamente pessoal, de um sentimento aí de... Porque esse ultranacionalismo pega na pessoa, e eu acho que se ele pegar na pessoa, ela vai gostar do filme, sabe? A pessoa que está interessada em ver esses valores americanos sendo enaltecidos vai amar o filme, porque é isso que o filme faz o tempo inteiro. Então, assim, né? Acho que não precisava ter esse filme na lista, é um filme que não faz nenhum sentido hoje. É um filme que fez sentido nos Estados Unidos daquela época, ali no auge da guerra. Então, o auge da coisa do patriotismo faz sentido nessa época, o filme. Ele não faz sentido hoje. E, como eu sempre falo, esse é um livro para você ver hoje. É um filme para você ver antes de morrer. Eu não preciso ver esse filme antes de morrer. Ou não precisava ter visto, porque agora eu já vi, né? Eu não precisava ter visto esse filme. Ele não acrescentou nada na minha vida, sabe? Enfim. Você, por acaso, já viu esse filme? Comenta aí o que você achou. Não estou aqui fazendo uma recomendação. Definitivamente não é um filme que eu recomendo. Não é absolutamente horrível, mas também eu acho uma perda de tempo. Mas se por acaso você já viu, comenta aí o que você achou. E é isso, em breve nós estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí estejam gostando do novo formato. E em breve a gente está de volta com mais vídeos, ou antigos ou novos. E é isso. Até a próxima. Valeu! Até mais!